Legal, estamos chegando com mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia e depois você também pode assisti-lo nas redes sociais. Programa que tem o apoio cultural de Walter Beltrame, este é o Nome Materiais de Construção, e também a Academia Del Pado, onde você pratica o seu pado com bastante qualidade, com espaço, se leva a sua família, confraterniza. E o Bracini agora, nessa época de verão, aos domingos, está alugando a quadra por apenas R$20. Você pode usá-la o tempo que quiser. Ele empresta raquete, empresta bolinha para você experimentar o pádel. Com certeza, se começar, você não vai parar. A Academia Del Pado. E também a Avenida Tênis Clube, agora no verão, aproveite as piscinas, os eventos, vem aí o Réveillon do ATC. Nós temos hoje um convidado especial, para mim muito especial, porque ele vinha diversas vezes aqui nos visitar. No estúdio novo não veio ainda, aqui no local novo ainda não tinha vindo. E hoje está aqui com a gente para falar sobre Karatê. André Marasquim. Tudo bem, André? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom Satisfação? dia, Antônio. Obrigado pelo convite. Satisfação recebeu novamente aqui com a gente, né? Eu estou muito feliz e quero, em primeiro lugar, parabenizar você e a TV Santa Maria pela essa estrutura nova. A gente passa aí na frente e não se dá conta realmente como é grande aqui dentro, como é bem estruturado, bem organizado. E a gente percebe que tem um projeto aqui para o futuro, né? A nossa ideia é realmente abrirmos um espaço grande para o esporte e o Karatê tem o seu posicionamento já em nível esportivo muito grande e nós queremos que ele também aqui faça parte do nosso projeto. Eu acho que agora estamos à altura de Santa Maria. Eu acho que Santa Maria tem muitos esportes, não só o futebol, claro que é o que a gente mais vê, mas tem muitos esportes de todas as modalidades e que a gente precisava dessa visibilidade para o público, da mídia. Então, muito bom mesmo. André, eu gostaria que primeiro tu começasse o nosso papo fazendo assim, uma retrospectiva de 2019, eventos que você participou, eventos que aconteceram, eu sei que aconteceram eventos em Santa Maria, eu acompanhei pela mídia. E fala um pouco para a gente sobre o ano para o Karatê aqui em Santa Maria. Sim. Bom, então, nós temos a Associação Karatê Sul, ela congrega as academias da cidade, que são federadas, a Federação Gaúcha de Karatê. Essas academias são a Academia Dojo X, o Clube Recreativo Dores, aí depois nós temos colégios como Coração de Maria, temos uma academia Monecata em Camobi, uma academia no bairro Carolina, que dá aula para crianças carentes, enfim, projetos sociais. E a gente tem uma equipe, a gente participou esse ano de alguns campeonatos pequenos, nós tivemos um torneio municipal no início do ano, que foi para ajudar as crianças, os atletas iniciantes a aprender a sua base. Depois nós participamos de um evento em São Leopoldo, a Copa Ascab, foi no qual eu lesionei o joelho e aí tive que ir para a cirurgia. Esse ano foi zero para mim competições, infelizmente não consegui no brasileiro, que era a minha meta, mas os outros atletas continuaram competindo. Então depois a gente teve o Campeonato Gaúcho. No Campeonato Gaúcho nós tivemos medalhas, 4 medalhas de ouro, 4 de prata e 7 de bronze, então nós temos campeões gaúchos aí na cidade. E o evento top do ano para a gente foi a Copa, o Open Dores, o Dores Open Nacional de Karatê. Ele é um evento de nível nacional que vieram para Santa Maria atletas da seleção brasileira, atletas que estão tentando disputar ranking para participar da Olimpíada, inclusive. Então foi um evento de alto nível, um evento muito bom. Isso aconteceu na metade do ano, se não me engano, né? Não, o Open foi agora em novembro. Agora em novembro. Na metade do ano também teve uma competição, eu vi alguma coisa na mídia, só teve uma competição forte aqui também. Mas talvez tenha sido de judô, taekwondo, alguma outra modalidade. Nesse meio tempo, assim, que você teve parado, você deu uma reciclada, você deu uma acompanhada, aproveitou para... eu tô me dedicando mais a dar aula agora, a formar alunos. Uhum. A gente teve esse ano 8 novos faixas pretas em Santa Maria. Então, eu acho que tudo são ciclos. Em nível de competição, a gente só teve campeão estadual, nenhum campeão brasileiro esse ano. Sim. Tinha anos que a gente estava vindo e sempre formava atletas campeões brasileiros. Mas esse ano, eu acho que o esporte assim passou por um novo ciclo, a gente perdeu alguns atletas, que infelizmente acontece, né? O cara às vezes entra para a faculdade, começa a trabalhar, e como o Karatê ainda é um esporte amador para a maioria das pessoas, com raras exceções, nós temos alguns atletas a nível nacional,
a nível internacional no Brasil que recebem Bolsa Atleta, que recebem ajuda do governo ou que tem patrocinadores fortes. Mas, no geral, em Santa Maria, todo mundo é amador, todo mundo precisa trabalhar para poder treinar. Então, a gente perdeu alguns atletas aí esse ano e não conseguiu ir para campeonatos grandes, campeonatos fora. A gente ficou no estado mesmo, no estado do Rio Grande do Sul. E aí a gente focou em formar novos karatecas, novos professores, a formação da base. E tivemos aí 8 novos faixas pretas esse ano. 8 novos. E esses são atletas que vão tanto competir como também serem professores, né? Sim, sim. Alguns vão ser professores, outros simplesmente praticam pela saúde, pela defesa pessoal, que a gente tem também uma formação em segurança, em prevenção da violência, segurança e defesa pessoal. E muitas pessoas buscam o karatê por esse motivo. Nem todos vão ser atletas, vão ser competidores. Alguns simplesmente querem aprender a se defender. Qual é a principal qualidade que deveria ter a pessoa para disputar competições ou mesmo até para praticar o karatê? Na tua maneira de pensar, qual a principal característica que teria que ter a pessoa? Essa pergunta é muito boa, porque eu sempre falo disso nas aulas. Claro que a técnica é muito importante, então a pessoa, para praticar karatê e para ser atleta, se ele quiser competir, ele precisa ter preparação física, uma boa preparação física, precisa estar em forma, precisa fazer musculação, crossfit, cross-training, corrida, seja o que for para entrar em forma, além do karatê. Precisa ter uma boa qualidade técnica, ele tem que treinar muito, repetir muitos golpes, precisa ter uma equipe de treinamento que vai ajudar ele a colocar os golpes, enfim. E precisa ter estratégias de luta. Estratégias são, como é que eu vou dizer, táticas. Assim como em outros esportes, você tem a tática para poder vencer o inimigo. Conhecendo o adversário, exatamente. Tentar, quando está cansado, fingir que está bem, quando está bem, fingir que está cansado. Às vezes ser mais agressivo, às vezes ser mais passivo e lutar no contra-ataque. Enfim, isso são táticas de luta. Mas tem uma coisa que o professor não consegue ensinar, e isso vem com a própria pessoa, é da natureza da pessoa, que é aquela questão do foco, da agressividade, da persistência. A persistência, eu acho que é o principal fator, respondendo a tua pergunta agora, que leva uma pessoa a ter sucesso. Quando ela está na luta, frente a frente com o adversário, ou até quando ela está praticando simplesmente com o objetivo de um dia ser faixa preta, enfim. A pessoa que desiste fácil das coisas, ela não consegue. E não é só no karatê, na vida, né? A gente sabe. Mas assim, no karatê eu percebo nitidamente. Aquele sujeito que começa a praticar e não tem persistência, ele desiste na faixa branca. Se tu tiver um pouquinho mais de persistência, porque vai ter adversidades, vai ter dificuldades, vai ter o dia que o cara está com preguiça, vai ter o dia que o cara não acordou bem, ou tem um outro compromisso. Mas quem é focado e persistente sempre vai dar um jeito de treinar. Ele vai colocar prioridade nisso. Esses são os atletas campeões. Os atletas campeões, cara, o cara é muito focado. Eu tenho o privilégio desse amigo de um campeão mundial, o Douglas Brose, que mora aqui em Santa Catarina, em Florianópolis. Ele é bicampeão mundial. E o Brasil não tem muitos campeões mundiais, né, no decorrer do tempo. E o cara é muito focado. Até na hora de se alimentar ele é focado, ele tem hora para dormir, hora para se alimentar, hora para treinar. Ele não gasta o tempo dele com coisas que não sejam produtivas para o objetivo dele. Ele tem o objetivo agora de ir para a Olimpíada, né? Então, eu acho que essa disciplina, aí vem a segunda coisa, que eu não sei qual que é mais importante, se é a persistência ou a disciplina. As duas andam juntas. A pessoa que não tem disciplina para gerenciar a própria vida, para cumprir compromissos, para treinar mesmo estando cansado, ela não consegue. É importante, interessante que esses dois detalhes que você citou são detalhes importantíssimos para a criação de um caráter, uma personalidade do ser humano, de uma pessoa para a vida, né? Porque a pessoa que não for persistente, que no primeiro obstáculo desistir, ou aquela que não for, como dissesse, uma pessoa regrada, organizada, preparada, ela não vence na vida. Assim como no karatê também não vence na vida. Exatamente. O karatê ensina isso para a vida. A gente tem um lema lá no nosso dojo. Dojo é academia em japonês, né? Que assim, formando campeões no tatame e na vida. Claro. E a gente faz esse paralelo.
A pessoa não consegue ser diferente de como ela é no dia a dia, só no tatame. Ninguém consegue ser muito bom em alguma coisa e ser ruim em outra. Geralmente a pessoa que consegue, o atleta, enfim, que ele é campeão, porque ele luta bem, ele precisa ter uma organização pessoal da vida dele. Ele precisa estudar com afinco, ele precisa trabalhar com afinco, ele precisa ter uma boa relação na família, ele precisa ter uma boa saúde, cuidar do corpo, cuidar da mente. Então é um conjunto de fatores. Ninguém consegue sucesso além daquilo que ele é como pessoa. Beleza. Me diga uma coisa, o telespectador que está nos assistindo, que tem filhos aí, jovens, crianças, a partir de que idade tu recomendas que a criança possa já iniciar o karatê? Sim. Como forma recreativa, a gente tem turminhas com 5 anos. Depois tem, claro, a competição é uma coisa, mas a pessoa pode levar a criança para um dojo, para academia. Isso. A partir de que idade tu recomenda? Com 5 anos ele já consegue fazer uma introdução esportiva. Ele vai aprender a saltar, pular, correr, fazer alguns golpes mais simples, né? De repente, se ele continuar treinando, em 1 ano ou 2 ele passa para a próxima faixa. Mas são assim, um aprendizado que não tem o intuito de formar lutador. Mas já para levar uma prática de esporte. Isso, com 5 anos. E também é importante que ele comece a fazer a base com movimentos corretos. Exatamente. Porque quanto mais cedo fizer movimento, porque todo esporte tem o seu movimento perfeito, seu movimento correto, que se tu pegar algum vício no meio do caminho, é difícil de corrigir, né? E quando começa mais cedo, claro, como disseste, não vai lá para ir lutar, mas ele pode já começar um trabalho e encaminhando ele para um futuro, né? Exatamente. Claro que... Sempre é interessante com alguém especializado lá. É isso que eu ia falar. É importante que, pelo menos quem coordena a academia, tenha formação em educação física ou em alguma área afim, né, fisioterapia, porque é muito importante tomar cuidado com lesões, com exercícios errados. O karatê é uma arte marcial milenar e que surgiu num ambiente de guerra há centenas de anos atrás e foi se aprimorando. Hoje é um esporte educacional. Mas a gente ainda tem golpes que podem machucar. Tem exercícios de aquecimento que alguns professores, infelizmente, que sem formação, ou, às vezes não é preciso tu ser formado num curso superior, mas você tem que ter um mínimo de conhecimento em anatomia, fisiologia, você tem que estudar para não botar os caras a fazer apoio, né, com a mão no chão. Daqui a pouco o adulto pode, mas a criança tem formação óssea ainda. Causa lesões. Exato. Então é preciso cuidar isso. Muito importante. André, essa associação que vocês têm, a Associação Desportiva Karatê Sul. Associação Desportiva Karatê Sul. Ela dá algum selo às suas academias associadas para que a pessoa que está nos assistindo tenha a confiança de que está levando a criança num local especializado, não, como dissessem, alguém que não tenha a experiência necessária para... Sabe que é uma boa ideia. Eu não tinha pensado nisso. Porque a pessoa às vezes vai na internet procurar, vou levar meu filho para karatê, vou procurar quais são as academias recomendadas. Sim. Se você tem uma associação, de repente deve ter um selo de recomendação. Um alvará na... um selo, tal academia é da associação, é recomendada. Porque a associação ela é federada na Federação Gaúcha de Karatê. Então, todos os professores são federados. Porque hoje, tu sabe que hoje está proliferando academia em qualquer lugar. Exato. Nada contra ninguém, todo mundo tem seu espaço, seu dia para trabalhar. Mas a gente tem que ter esse cuidado na qualidade que você falou, principalmente crianças, né? Eu acho que o importante, mais do que um selo, um alvará, um certificado, eu vou dar um conselho agora para quem está assistindo, para os pais, ou se você quer procurar uma academia. Observa primeiro, não vai para fazer aula, vai lá para observar. Senta e fica olhando uma aula. Assiste 1 ou 2, faz uma aula experimental, vê como que é o tratamento do professor em relação ao aluno. Claro que o professor precisa exigir, precisa às vezes até gritar, contar alto para ter motivação, para os alunos conseguir executar as técnicas com um brilho nos olhos. Mas essa exigência ela tem um limite, ela não pode passar de certo ponto. Claro. Você vê que está fazendo coisa absurda, tipo mandar dar soco na parede, sei lá, coisas absurdas que antigamente se fazia. Alguns tipos de trabalho de alongamento. Eu lembro que quando eu era criança, cara, a gente fazia o espacate, né, o alongamento, e os caras subiam em cima, assim, ficavam pulando em cima do... Isso não se faz hoje. A gente tem conhecimento de fisiologia que é prejudicial, pode romper uma fibra muscular. E até no próprio tratamento com a criança. Tem umas crianças que têm um espírito, são mais violentas que outras, então tem que ter esse feeling, né, de conseguir conduzir as coisas, né? Sim.
Mas, André, nós vamos fazer um rápido intervalo, nós voltamos, o assunto está legal, por isso está passando voando o tempo, né? Mas, se Deus quiser, ano que vem nós vamos ter muito mais espaço para falarmos em Karatê. A gente volta logo, logo. O que você faria se descobrisse que tem esclerose múltipla? Eu escolhi ser feliz. A esclerose múltipla é uma doença de avanço incerto, mas a vida do portador não precisa depender destes altos e baixos. A Apensmar é um grupo que auxilia os cuidadores e portadores de esclerose múltipla a viverem melhor. Participe dos encontros, esclareça suas dúvidas, envolva-se. Apensmar, o importante é viver bem. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos retornando com a nossa zona esportiva desta quinta-feira, hein? Passou voando essa semana, a última semana cheia, hein, do ano. Pois não tem mais, semana quebrada, né? Última semana cheia do ano, a gente está retornando, lembrando sempre que temos os apoios culturais de Walter Beltrame, esse é o nome Materiais de Construção, Academia Del Padre do Bracini e Avenida Tênis Clube. André, a gente falava aqui sobre a academia, crianças, ambiente. Esse problema da agressividade, o problema de ter medo, o pessoal às vezes tem medo, né, de participar, de ser saco de pancadas, coisa assim parecida, né? Você, na sua experiência, o que diria para essas pessoas, André? Antônio Tesses, é muito importante cuidar isso, porque eu já recebi alunos que chegaram na porta da academia, assistiram um pouquinho e perguntaram: será que eu posso vir treinar? Eu vou apanhar muito? As pessoas têm medo, porque realmente se assiste na TV, no YouTube, ou as histórias... Luta competitiva, né? Exato, competitiva. É agressivo. Tem soco, chute, queda, torção. E tem muitas histórias antigas, porque o karatê era muito violento. As artes marciais em geral, o MMA, é muito violento. E as pessoas têm medo, porque hoje em dia, ninguém quer ir para a academia, pagar uma mensalidade para se machucar. Porque no outro dia o sujeito tem que trabalhar, ele não pode chegar no trabalho com o olho roxo, claro. Não pode chegar com o dedo quebrado. Então a gente tem um cuidado muito especial com isso. Na nossa academia, Dojo X, a gente não coloca aluno iniciante para lutar. Isso é uma regra. O sujeito entra, ele vai primeiro praticar, ele vai fazer parte da turma de iniciantes, então ele vai ficar fazendo aula, vai fazendo aulas. O máximo que ele vai fazer é bater na raquete, no aparador, no saco de pancadas. Aí vai fazer exercícios em dupla com o colega. Quando ele se achar preparado, aí ele começa a participar das aulas de luta. E aí ele primeiro vai fazer treinamentos, e se ele quiser, ninguém é obrigado, ele vai participar de lutas. Então a gente não obriga o aluno a lutar e a nossa luta é controlada. Perfeito. É como se fosse um golpe no rosto que não pode machucar, né? Tem uma luva grande e tem que tocar sem machucar. Mas é um treinamento na realidade. Me diz uma coisa, André, você teve uma lesão esse ano, né, no joelho, até para o pessoal já se assusta, teve uma lesão, daqui a pouco estão falando que não é para se lesionar. Exato. Mas foi um lance que aconteceu, como é que você pudesse falar para a gente a respeito? Pois então, a questão da lesão está muito ligada, e isso as pesquisas hoje na área
da fisiologia, da fisioterapia, muito ligada ao estresse, ao excesso de treinamento, ou a má preparação física. E eu estava bem preparado, mas eu estava numa competição já com um pouco de estresse. Estava com alguns problemas pessoais, de saúde na família, né? A minha mãe naquele mês tinha internado, está bem, graças a Deus, hoje. E eu não estava bem fisicamente. Fiz várias lutas, fui campeão da categoria principal. O emocional entra aí no meio. Mas eu acho que a tensão, competição de grande... a contratura muscular mesmo, eu estava com a musculatura contraída. E eu já tinha feito 5 lutas na categoria principal, tinha sido campeão. E aí, de fome, eu fui participar de mais uma categoria, que era a categoria Master. Porque eu luto nas duas, no Master e no adulto, né, no Sênior. E aí, continuei lutando de fome. E aí, quando eu fui fazer uma arrancada, nem toquei no adversário, não teve contato. Eu fui fazer uma arrancada, igual se dá no futebol, um sprint, e aí senti a lesão. Estourou o ligamento, eu me joguei no chão. Foi a primeira vez na vida que eu usei as quedas e rolamentos, que a gente treina, nunca usa, né? Aí eu me joguei no chão, saí rolando para não pisar, porque se eu pisasse, aí sim. Aí foi o ligamento cruzado anterior. Cirurgia. E aí teve que ficar parado o resto do ano. Fiquei parado e estou em recuperação ainda já. Vou fechar 4 meses agora. O Karatê agora tem um ano de 2020 aí com a Olimpíada pela frente, né? Sim, nós temos a Olimpíada, vai ser no meio do ano que vem, no Japão. Olimpíada no Japão há muitos anos. A primeira Olimpíada, o judô participou pela primeira vez, eu acho que foi nos anos 60, né? E o Karatê está entrando agora na Olimpíada. O Karatê já é um esporte olímpico há muitos anos, desde os anos 90, mas ele nunca teve a chance de participar dos Jogos. Ele só era reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional. Não tinha competição durante a Olimpíada. Ele participava dos Jogos Pan-Americanos, no caso, aqui na América. E dessa vez nós estamos muito felizes com essa participação no Japão. Inclusive eu tentei comprar ingresso, eu e mais um aluno, que a gente estava tentando ir para Tóquio, e está esgotado, não tem mais. Quantos atletas brasileiros vão estar lá, imagina? Não fechou ainda a classificação, né? A gente está aguardando. Tem 3 atletas ou 4 que tem chance, que pela pontuação do ranking, pelo histórico de competições, a gente acredita que eles tenham chance de participar. É o Douglas Brose, esse que é campeão, o Vinícius, que foi vice-campeão mundial no último, a Valéria Kumizaki, que também é uma atleta de ponta. Tem mais alguns outros atletas muito bons, mas eu não sei se eles vão conseguir atingir a pontuação. Então a gente está na ansiedade aí. Dentro do Karatê, assim, tu dirias que tens uma linha só de luta, ou que às vezes dentro do próprio esporte vem algumas diferenciações entre uma e outra prática, né? Tem. O Karatê tem diferenciações também? Tem muito. O Karatê, ele tem vários estilos de Karatê. Claro. Então, historicamente... Eu não tinha citado termos o estilo. Mas tem várias, depois eu vou chegar no esporte. Os estilos de Karatê, eles se originaram em cada região da ilha de Okinawa, que fica ao lado do Japão. E lá, então, nós temos diferenças técnicas na maneira de fazer os golpes, na maneira cultural de ensinar o Karatê, com as posturas de base, a maneira como se faz. Então, tem diferenças nos estilos. Uns estilos são mais suaves, uns mais duros, uns mais retos. Mas isso ainda é uma diferença sutil. A nível de organização política e esportiva, nós temos as federações. Perfeito. Então, a Confederação Brasileira de Karatê, ela é ligada à WKF, World Karate Federation, que é o Karatê Olímpico, o Karatê, digamos, que cuida do Karatê esportivo. E é oficial, ligado a todos os comitês olímpicos, ao Ministério da Educação, que nem existe mais, né? Mas a gente sabe que esse foi o Karatê oficial do Brasil. E nós temos outras federações. Tem um Karatê tradicional, tem um Karatê Kyokushin, tem um Karatê interestilos, tem diversas federações que surgiram após a Lei Zico e Lei Pelé nos anos 90. E houve essa legislação que foi criada para liberar o passe dos jogadores, só que alguém utilizou isso para criar federações, ligas, associações de vários esportes, não só do Karatê. Claro. Eu sei que o Jiu-Jitsu, o Judô tem mais ligas, não tem muitas federações não. Mas o Karatê tem várias federações. Aí às vezes você liga a TV e assiste Campeonato Mundial de Karatê realizado no Amazonas, sei lá. Tipo, não é um campeonato mundial que veio todos os países, mas para aquela federação ali é um mundial. É o mundial dela. Exatamente. É interessante, eu te perguntei isso porque existe isso também em vários esportes, não é só no Karatê. Entidades que
próprio SET aqui, nós temos 2 federações no Rio Grande do Sul, tem 2 ligas em Santa Maria. É mesmo? Tem, então existe, mas todos seguem a mesma linha. Aí que está o problema, no futebol ou na maioria dos esportes segue a mesma linha. E no karatê, infelizmente, a maioria das federações tem Cada um tem as suas regras. regras diferentes. E aí os atletas acabam pagando o pato, porque eles não conseguem competir em todas as federações. Aí tem que seguir a dele e ficar por ali, né? Exato. Quantos atletas você estima que nós temos hoje em Santa Maria de Karatê? Olha, vamos fazer uma diferenciação, assim. Praticantes. Não, perdão, desculpe, expressei mal. Praticantes. Tá, não, mas eu vou responder também atletas, né? Praticantes, nós temos aí mais de 300, eu acho. Na nossa academia tem 50 ativos, que vão todo mês praticar. Inativos deve ter uns 1000. Tem muita gente que começa e para, né? Mas aí nós temos todos os locais que a gente dá aula, deve ter uns 300 alunos no total. Atletas amadores nós temos uns 30, entre crianças e adultos, que praticam, que lutam de vez em quando, vão nas competições. E compete. Isso. E atletas focados, aqueles que realmente vão para o campeonato e querem um objetivo, eu acredito que nós temos uns 3 ou 4. Tem um que está em dúvida ainda. Nós temos 3 atletas para 2020 focar em Campeonato Brasileiro. Para partir realmente. Exatamente. E campeonatos estaduais aqui, quantas etapas acontecem? Ou é uma etapa só ou são por circuitos? Como é que vocês fazem? Tem competições menores, que são as copas, os torneios, nas cidades, que a gente participa. E o campeonato estadual é um só. É um dia só. Ali sai o título. Geralmente acontece em Porto Alegre. Não existe a contagem do ranking do ano? Não, está sendo feito só um evento. Um evento. Isso. E aí acontece e ali sai o campeão e ali ele vai representar no brasileiro. Isso, exatamente. Mas na verdade o brasileiro tem mais vagas do que o... Cada estado pode levar 9 atletas por categoria. Então, além do campeonato estadual, o atleta que treinar e tiver condições técnicas de ir, quiser ir, ele pode. O ano que vem nós vamos ter inclusive uma etapa do Campeonato Brasileiro em Santa Catarina. E aí vai ser mais fácil, a gente pretende levar mais atletas, porque é perto, né? Um outro detalhe, né, que se deve salientar, não é um esporte caro, né? Não. Porque nós temos esportes aí que o equipamento é muito caro. Sim. Né? O karatê é muita vontade, muita garra e o resto... O sujeito precisa ter um kimono, que custa aí entre 100 e 200 reais. E depois uma luva, um protetor bucal, mas tudo é coisa simples. De 100 também, 200 no máximo. Quantos instrutores tem em Santa Maria? 7 instrutores. 7 instrutores recomendáveis, né? Isso, exatamente. Devem ser procurados. E a gente, então, mais uma vez lembra, né? A gente sempre lembra aqui os pais responsáveis na prática de esporte. Procure gente especializada, principalmente em caso de crianças ou pessoas de idade mais avançada. Um esporte mal praticado, mal feito, ao contrário do que se quer, que é a saúde, pode trazer problemas físicos, né? Então, muito cuidado, muita atenção, procure essas entidades, principalmente como é o caso de vocês, filiados à associação, procure saber, procure se informar antes de qualquer atividade, procure fazer com pessoas que sabem o que estão fazendo, para não correr riscos. Até se tem mais uma coisa, a gente estava falando sobre as federações, tem um grande problema nisso. Porque, claro, eu gostaria que o karatê todo fosse um só, que todos os esportes fossem unidos numa única federação, porque isso seria mais fácil de trabalhar, mais fácil de gerenciar, seria melhor para todos. Eu não gosto dessa individualidade e dessa separação. E acontece muito com alunos nossos que se formam aqui e vão embora para outro estado, para outro país. Tem aluno que foi embora para estudar fora. E ele leva o certificado dele com o carimbo da federação e esse certificado é validado lá fora. É validado em qualquer estado. Mas quando você está numa associação, numa academia que não é federada, esse certificado não vale. Não tem então, às vezes, o sujeito treina a vida inteira, recebe uma faixa preta, que é importante. É uma federação que não existe, ou é uma federação paralela, ou o próprio professor fez a assinatura em casa e ainda cobra por isso e entrega para o aluno, cara. Aí esse aluno vai embora para outro lugar e ele vai se dar conta que aquele certificado dele não valeu.
É mesmo que você fazer um curso superior numa faculdade que não é reconhecido. Tempo jogado fora. Exato. Não é tempo fora, porque o que ele aprendeu, ele aprendeu. Mas né? como atleta, o tempo foi jogado fora, Exato, tem que fazer exato. tudo de novo. Para a gente encerrar, a Dojo X, pode fazer um merchan aí, onde fica localizado, o pessoal pode entrar em contato, quem está nos assistindo e quiser participar, seja de qualquer idade, ou seja filho, ou seja o pai mesmo, quiser participar, como é que ele faz? Entra em contato pelo Face ou pelo WhatsApp, como é que ele faz para contratar vocês? Eu vou deixar o site, então. Tá. A gente está no Facebook, no Instagram. Como Dojo X. Se pesquisar no Google, vai encontrar Dojo X. Então entra no nosso site, é dojox.com.br. dojox.com.br. Aí lá tem o nosso WhatsApp, eu atendo o telefone, o WhatsApp o tempo todo, porque é a melhor maneira de se comunicar hoje em dia. É 999 36 7834. A academia fica no bairro Dores, próximo ao Hospital da Brigada. Então chega lá, vai assistir a aula primeiro, conversa com a gente, manda o WhatsApp, aí eu entro no site para ver as turmas de aulas, que será bem-vindo. Uma mensagem aí de final de ano e de 2020 para os atletas do Karatê e para nosso telespectador em geral, André? Mensagem de final de ano para todos. Então eu desejo que 2020 seja um ano bom para todo mundo, que a gente procure unir, a gente procure sempre a paz, que reduza a violência. A gente tem se preocupado muito com isso. E que as pessoas não fiquem brigando em rede social, como aconteceu esse ano, né? Esqueçam um pouco, não que seja para esquecer a política, mas que as pessoas se deem conta que a mudança tem que partir por dentro delas. Muita gente quer que o governo mude, quer que o país mude, quer que a situação econômica, mas, cara, você pode viver num lugar mais longe do mundo, mais pobre, e ser feliz. Assim como você pode viver no lugar mais rico e ser alguém triste, alguém com problema, porque parte de dentro de ti. É isso que a gente ensina no Karatê. A felicidade, o sucesso, vai depender de ti, do teu trabalho. A gente está aqui hoje porque a gente fez o que fez no passado. E para onde que nós vamos ir no futuro, depende do que nós vamos fazer. Claro. Então, eu espero que em 2020 as pessoas comecem a mudar nesse sentido. A fazer e reclamar menos. Legal. Muito obrigado, André. Bom 2020. A gente está indo embora, deixando um abraço a todos. Amanhã estamos de volta ao meio-dia. Lembrando sempre, programa de segunda a sexta, canal 19 da NET, ou você acompanha depois pelas redes sociais, pelo YouTube ou pelo Facebook. Grande abraço, até amanhã.